porque não tem fontes seguras de quem seja. Mas por se tratar e falar muito da questão do mundo espiritual, muitas das pessoas falam que quem escreveu esse livro foi Paulo, o apóstolo Paulo. Porque ele, pelo que está escrito no livro, mostra que ele tinha uma era bem próximo dos discípulos, só que ele tinha revelação da questão espiritual. E o único que teve revelação do mundo espiritual foi Paulo. Por isso que o pessoal fala que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, né? E é um livro, assim, maravilhoso, maravilhoso. E ele casa com Levítico. Por isso que a gente fez primeira leitura de Levítico e agora a gente vai começar Hebreus. Então, bora lá começar. Quer fazer a oração hoje, Fátima? Acho sim. Então tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma manhã, Senhor, mais um dia que se inicia, Senhor. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Tu és o Deus que nos guarda, que nos livra, que está sempre à nossa frente, dando livramentos que muitas vezes a gente nem sabe. E nós somos gratos, Senhor. Temos que ter gratidão em nosso coração por tudo, Senhor, por tudo. Porque o que seria de nós sem Tu, Senhor, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso direcionamento. Espírito Santo de Deus, eu te peço, toma o Teu lugar nesta manhã. Usa a boca da Érica para revelar o que está no livro de Hebreus, capítulo 1, e que possamos, Senhor, entender, Senhor, entrar no coração, Senhor, frutificar e fazer valer, Senhor, em nossas vidas, que não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este estudo, Senhor. Declaramos, Senhor, que é bênção, Senhor, porque ela vem do alto, no nome de Jesus. Amém, amém. Que seja o Espírito Santo que fale através de mim. Que o Senhor traga as revelações que a gente precisa receber no dia de hoje. Que escamas caiam nos nossos olhos. Porque são isso que faz a gente entender coisas que a gente não entendia. É isso que faz a gente ver a palavra de outra forma e ter uma fome cada vez maior. Porque quanto mais a gente recebe, mais a gente quer. Porque a gente vê que não é só ler um texto, não é meditar num texto, mas é ter revelações, é de ler a Bíblia junto com o autor. E isso é maravilhoso, maravilhoso. E uma coisa que eu quero falar também é que como não existe esse negócio de separar Antigo Testamento, Novo Testamento. As coisas estão todas entrelaçadas. É como que se a Bíblia toda fosse um quebra-cabeça gigantesco. Aí tem peça que tá lá em Hebreus, tem peça que tá lá em Levítico, e tem peça que tá lá em Gênesis. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. E quanto mais peças a gente vai tendo, mais discernimento a gente vai vendo do todo. A gente fala, uau. Elas se completam, né? Elas se completam. Pode ver, eu não sei se a Bíblia de você aí tem, Fátima, ou de vocês aí em casa que tá assistindo, as referências. Então aqui, ó, só nessa primeira página tem referência de Salmo, de 2 Samuel, de 1 Crônica, Deuteronômio, e vários salmos tem 1, 2, 3, 4, 5 referências de salmos. Então, olha só que o livro de Hebreus está conecta com todos esses outros livros. E a maioria deles estão no Antigo Testamento. Então não quer dizer que porque foi o Antigo Testamento, passou, não tem que ler. E ele não tem valor. Claro que tem valor. E muitas das coisas chaves estão lá. Por isso que a gente leu o primeiro Levítico e agora vai ler Hebreus. Então, para ver como é que tá tudo conectado. Mas vamos começar. O meu começa assim, ó. O filho é superior aos anjos. E filho com letra maiúscula. Então se refere a quem? Jesus. Aí tá no 1 assim. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, e Filho com letra maiúscula, né? Então Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Jesus estava lá no princípio, na criação de tudo. Isso que tá falando aqui, ó. Por meio de quem fez o universo. Então, através de Jesus, estava, na verdade, a trindade toda na criação, né? E olha que preciosidade. Aí depois tá assim, no 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, tipo, ele tá superior, tá acima dos anjos, ele tá sentado à direita de quem? De Deus Pai. E isso tá aqui em Hebreus, tá lá em, se eu não me engano, Apocalipse também, né? Que ele tá à destra de Deus Pai. E aí depois o 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse. Então, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Ou outra vez: E serei seu pai, e ele será meu filho. E pai com letra maiúscula e filho com letra maiúscula. Então, é pai, é Deus Pai, e filho é Jesus, né? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, essa parte aqui eu tenho que fazer uma pausa, o primogênito, e primogênito está com letra maiúscula, então se refere a quem? Jesus. Interessante que Jesus, ele foi o primogênito, para quem não sabe, é o primeiro filho homem. Então, ele foi o primogênito e ele é o primeiro dos filhos. Então, olha que interessante. Ele é o único filho de Deus, ele é o primogênito, então o primeiro filho homem, e ele é o primeiro dos outros filhos. Quem são os outros filhos? Somos nós. Por isso que tem a questão dos irmãos, né? Da família em Cristo. Porque Jesus, ele é um dos nossos irmãos. Porque tem toda essa família, né? E ele foi o primeiro filho e o primeiro primogênito. Depois vem todos os filhos, que são quem? Os filhos de Deus, através de Jesus, que aceitam Jesus como seu único legítimo salvador, e aí se dá o direito de ser chamado filho. Depois eu vou procurar aqui a referência para vocês verem essa questão que é um pouco, como é que fala? Impactante a hora que a gente lê, mas depois que a gente vai meditando na palavra, a gente vê que faz sentido. Não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus como seu único legítimo salvador e faz parte dessa família. Então não tem como todo mundo ser filho de Deus. Não, é filho de Deus quem aceitou Jesus como seu único legítimo salvador. Porque através dele, esse sacrifício dele, que a gente se torna filho, que a gente tem esse direito de se tornar filho, de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, na herança dele. Então, assim, é interessante essa parte. Aí depois tá assim: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cedro de iniquidade é o cedro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aqui tem uma parte que mexeu muito comigo. O cedro de iniquidade é o cedro do teu reino. É interessante falar dessa questão, né, do cedro da iniquidade, porque lá em Apocalipse, Jesus volta com o cedro, né? E aqui fala, o cedro de iniquidade é o cedro do teu reino. Então, o cedro do reino de Deus é esse cedro da iniquidade. Lembrando que iniquidade, quem que é o iníquo? Iníquo são os filhos que sabem o que agrada a Deus e desobedecem. Mesmo sabendo o que tem que ser feito, não faz. Mesmo tendo clareza do que Deus pediu para fazer, não faz. Então, isso é muito, muito forte. Muito forte. Aí depois assim, ó. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Jesus odeia a iniquidade. E isso, depois que a gente começa a entender, faz muito sentido. É como se você tem um filho e você fala assim: filho, joga lá o lixo lá
lá embaixo pra mãe, e você fala e ele não obedece. Ô filho, ajuda a mãe a trazer a sacola do supermercado, e ele não obedece. A mãe gosta quando isso acontece? Não gosta. Um pai gosta quando o filho fala pro filho, filho, me ajuda aqui com, sei lá, alguma coisa que ele tá fazendo, ajuda aqui com o trabalho do pai, e o filho não obedece. Aquilo entristece o coração do pai, né? Entristece o coração da mãe. A mãe não gosta, o pai não gosta. Aqui fala que Deus não só não gosta, mas ele odeia. Odeia a iniquidade. Isso é muito forte. É muito forte. Aí depois no 10 tá assim. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então os céus são obras do Senhor. Não tem como você olhar para o céu e não ver a divindade, não ver o tamanho da glória de Deus, a perfeição. Não só para o céu, mas para tudo, né? E na palavra fala que a natureza reflete a glória da criação, a glória do Criador. Não tem como a gente olhar para alguma coisa, para um pássaro, para uma árvore, para qualquer coisa, e você fala, meu Deus, como é perfeito pra gente. Quando a gente começa a olhar pro nosso corpo, tipo, a perfeição que é, tipo assim, o nariz. Eu não sei se vocês já começaram a ouvir um pouquinho da anatomia, nossa, como é que é perfeita. Os neurônios, o nariz, tipo assim, a função ali dos pelos dentro do nariz. Eu sei porque teve uma parte da faculdade, da escola, que a gente tem que ver anatomia humana, anatomia das flores, anatomia de tudo, assim. E aí eu falei, gente, como que é legal, né? Como que é, assim, tem todo um mecanismo por trás. E isso é divino. Você acha que o homem dá conta de criar um negócio desse? É tão, assim, maior e tão complexo e tão perfeito que não tem como falar, assim, que não é Deus. Lógico que você vê divindade nisso. Mas vou voltar aqui, senão a gente volta. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus dias jamais terão fim. Olha isso, teus dias jamais terão fim, é para sempre, né? O reinado de Jesus é eterno. Aí, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta à minha direita, até que eu faça teus inimigos um estrado para os teus pés. Deus falou isso para Jesus. Senta à direita. E detalhe, sentar à direita, eu não sei se vocês sabem, é um lugar de honra. É um lugar de maior honra. Então Jesus está sentado à destra de Deus. Um lugar de honra, de extrema honra. E aí ele fala, Deus Pai fala para Jesus, né? Até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, tipo assim, um estrado mesmo, um negócio, um apoio ali para os seus pés. Colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui é muito forte. E para finalizar, acho que é o melhor versículo do capítulo 1. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Então, eu vou ler de novo. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta, mas aqui tem muitas revelações. Por quê? Quem que vai herdar a salvação? A gente que aceita Jesus e acessa a salvação e herda essa salvação e herda a vida eterna. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a gente. Olha que interessante. Então, olha para você ver como que a palavra ela é maravilhosa e ela vai dando ali preciosidades, tesouros. Os anjos são
espíritos ministradores. Então, tipo, eles ministram palavras, eles trazem recados. Pode ver que, tipo, quantas vezes quem falou com Maria foi um anjo. Quem lutou com Jacó foi um anjo. Então, assim, eles vieram para servir a gente, para trazer algo e conectar e meio que trazer uma comunicação entre o trono glorioso de Deus e a gente. Isso que está escrito aqui. E eles têm a função de nos servir. Olha só, que precioso. E você pode falar assim, Érica, servir no quê? De novo, conecta muito com o que a gente aprendeu lá e que a gente estava falando ontem, principalmente na live. A gente está, sim, numa guerra espiritual. Acredite você ou não, entenda você ou não. Porque no começo eu também não entendia. Quando alguém falava assim, Érica, é que o amor está em guerra. O amor está em guerra. Aí eu falava, gente, mas que jeito, como assim? Amor, quem é amor? É Jesus. Ele representa o amor. Ele é o amor, né? A gente vê isso naquela passagem lá que fala do amor. Mas enfim, não vou entrar nisso. Jesus também representa o reino da luz. E o reino da luz está em constante batalha contra quem? Contra o império das trevas. Então, os anjos, eles vêm como para nos servir, para quê? Para nos servir nessa guerra, nessa batalha espiritual. E creia você ou não, entenda você ou não, acredite você ou não, existe um mundo espiritual. E quando você começa a ter discernimento disso, experiências, e você pede para o Senhor te revelar, te mostrar, não tem como você desver. E você entende que é uma batalha. E que precisa sim de posicionamento, precisa sim de você ser ativado, precisa sim de você ter a sua identidade reforçada, ativada dentro de você entender que você é sim filho, filha de Deus quando você acessa Jesus e aceita Jesus como seu único legítimo salvador. Só que quando você acessa essa salvação, isso é só o primeiro passo. Isso é só o primeiro degrau. Depois daí começa todo um processo de limpeza, um processo de purificação, um processo de santificação, porque você está sendo forjado para entrar numa guerra. Essa guerra espiritual. Você não está assim para aceitar Jesus, você vai virar um mar de rosas. Não, é para você começar a ser preparado, forjado, para quê? Para a luta espiritual, para posicionamento espiritual e para entrar nessa batalha. E entenda uma coisa que eu também não entendia. Tem um versículo que fala que a terra, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Ou seja, aqui na terra, tudo está esperando com que os filhos se manifestem. A terra são dos filhos. Para estar aqui, nesse plano que a gente vive agora, tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter o corpo. Só que quando você entende que Deus é espírito, a gente tem corpo, alma e espírito. E Satanás também é um espírito. Você tem que se posicionar e entender que aqui dentro de você tem que habitar quem? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Para que sua vida comece a ser transformada e você comece a posicionar como lâmpada, como luz. Mas se você não se posicionar, se você não vigiar, se você não fechar as brechas, você abre brechas, que é como se fosse porta, para as trevas entrarem, para demônios entrarem, porque eles são espíritos, assim como o Espírito Santo. Entende? E aí você começa a ter discernimento do mundo espiritual. E o livro de Hebreus veio justamente para isso, para trazer esse discernimento espiritual. É Paulo que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra como é que fala? Principados e potestades, devoradores das trevas, alguma coisa assim. Mas que a nossa batalha, em outras palavras, não é contra pessoas. Não é contra outra pessoa, mas é contra principados e potestades, espíritos malignos, trevas. Aí você entende essa batalha espiritual, entende? Então, assim, é revelador, é maravilhoso ter esse discernimento, sabe? Fátima, quer colocar algum ponto? A Aline, que entrou aqui no
no Instagram quer mandar alguma pergunta? Assim, ó, Inês está falando sobre os anjos, né? E nós temos que, eles são comissionados a trabalhar em nosso favor. E nós não temos, pelo menos, né, eu não tenho esse costume de ordenar, né, anjos ministradores de Deus, né? Eu não vejo as pessoas orando dessa forma. Não sei se você vê, né? E assim, então eles são comissionados a trabalhar por nós, como diz aqui, né? Portanto, os anjos são apenas servos. Eles não passam de servos, né? Espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação, que somos nós, os que aceitam a Jesus e o seguem, né? Então, assim, a gente tem que dar ordens, né? Anjos ministradores de Deus vão, estão comissionados a trabalhar em meu favor, né? E eu não vejo essas orações. Não sei se você presencia isso, não sei. É muito interessante porque, assim, nem é questão de ver ou não esse tipo de oração, mas eu acho que as pessoas também vão sendo despertadas. Eu não tinha esse discernimento. Eu comecei a ter quando comecei a buscar mais e mais da palavra. Antes eu não entendia que existia um mundo espiritual. Antes eu não entendia esse negócio de anjo. Eu não entendia quando alguém falava, eu tô vendo anjos descendo e subindo, descendo e subindo. Eu falava, gente, mas por que esses anjos tá subindo e descendo? Eu não entendia. Então, entende que às vezes não é porque ela não ora, mas às vezes ela não tem discernimento. Ela ainda não tá num estágio assim do amadurecimento na fé para entender isso. Porque quando a gente vai buscando mais da palavra, a gente entende que depois que a gente acessa Jesus, que a gente aceita Ele como nosso único e legítimo Salvador, a gente é salvo, a gente é batizado nas águas e nasce de novo. Esse nascer de novo é espiritual. É como se no nosso espírito a gente acabou de nascer, igual um bebê recém-nascido, petitinho, que precisa tomar leite, que precisa crescer, que precisa, tipo assim, ser alimentado, cuidado. Aí ele vai crescendo, aí ele começa a alimentar de papinha, aí depois de alimento sólido, igual é o bebê da gente. É a gente espiritualmente. Só que o que eu entendo também é que esse amadurecimento espiritual, cada um tem um. Cada um tá no estágio. E tem gente interessante que amadurece muito rápido. Amadurece muito rápido por quê, Erika? Porque busca muito, porque tem sede, porque não para. É para meditar na palavra, medita de verdade, lê, quer entender e busca o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, não tô entendendo. O que é para falar? O que tá aqui nessa passagem? Tá me incomodando, o que tem aqui? E busca, e tem sede. Aí você entende que essa pessoa que tá buscando mais, ela vai receber mais, ela vai amadurecer mais rápido, ela vai entender mais. Então, assim, ela vai, às vezes, crescer muito rápido. E cada um vai. Agora tem gente que, tipo assim, tem que ler a palavra. Não, tô com sono. Não, vou trabalhar. Não tenho tempo. Não tem tempo pra Deus. Aí essa pessoa que não tem tempo pra Deus, não tem tempo pra orar, vai amadurecer que hora? Vai crescer que hora? Vai ter discernimento que hora? Vai entender que existe anjo que hora? Vai entender que tem batalha espiritual que hora? Entende? Então, assim, o que eu vejo é que a gente tem que buscar mesmo, assim, esse lugar de intimidade, buscar orar, falar, Senhor, e agora? O que é pra fazer? E agora? O que eu tenho que ler? E agora? Tipo assim, me mostra, o que tem esse texto, Senhor, primeiro capítulo? O Senhor quer me revelar? Me mostra. E agora, na minha vida, o que eu tenho que fazer? Apresentar tudo para Deus, né? A nossa vida. Uma coisa que eu não entendi também, esse negócio de consagrar, de ungir. Eu não entendi. Entendi quando? Agora em Levítico. Quando eu olhei para Moisés ungindo, consagrando o tabernáculo e todos os utensílios, aquilo gritou e aquilo bateu no meu coração. Eu falei, o quê? Ele consagrou tudo, até os objetos, tudo. Aí eu falei, nossa, eu nunca consagrei nada. Meu, mas o Espírito Santo me incomodou para isso. O Espírito Santo me revelou aquilo. Aí eu senti como se o Senhor tivesse me pedindo para consagrar minhas coisas. Aí eu me consagrei o meu computador, consagrei o meu celular, porque os dois, principalmente, são ferramentas do meu trabalho e ferramentas do meu ministério.
Então eu consagrei. Eu falei, Senhor, eu consagro. Assim como Moisés fez no tabernáculo, eu consagro o meu computador, eu consagro o meu celular, para que eles sirvam ao Senhor, para que a mensagem que o Senhor me passa vá para mais pessoas. Eu consagro, eu me consagro, eu consagrei, tipo, tudo. Tudo. Porque aquela passagem mexeu comigo. Só que entende que, tipo assim, se eu não estivesse buscando, se eu não estivesse atenta, se eu não estivesse ali lendo, buscando, eu não ia ter esse discernimento. Então, assim, é realmente um processo. Um processo. E aí eu vejo que quanto mais eu vou trabalhando, vou criando essa intimidade com Deus, vou buscando, mais Ele vai dando. E aí, uma coisa que foi muito impactante que eu ouvi ontem numa ministração é a questão que a comparação é algo que não vem de Deus. Deus não compara filho. Deus não compara unção. Deus não compara ministério. Deus não compara. A comparação, ela é luciferana. Ela, em outras palavras, ela vem das trevas. Ela vem do diabo, que fica comparando. Você acha que tem algo de Deus quando você se compara com o outro irmão? Com a oração sua com o outro? O seu ministério com o outro ministério? Não faz sentido. Entende que não enxerga Deus nisso? Então, assim, aí eu parei de ficar comparando. Eu não quero saber de ministério dos outros, eu não quero saber de como os outros oram, eu não quero saber de como os outros fazem, como os outros entregam a mensagem. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça. O que é o meu ministério. O que Ele quer que eu faça agora. Para onde Ele quer que eu mova. Então, assim, aí eu parei de ficar colocando os olhos e focando nos outros e comecei, não, Senhor, o que é pra fazer? É pra conectar com quem? É pra desconectar de quê? É pra renunciar ao quê? Porque quando você também começa nessa caminhada com o Senhor, a gente é uma busca individual, exatamente. E é o caminho estreito. É você com Ele. E Ele te direcionando. E o Espírito Santo não só consolando, mas te guiando ali, né? Então, Ele vai nos mostrando. Não tem como. Por isso que o relacionamento, a intimidade com Deus é o caminho. Não tem outra coisa. E aí, quando você tá no caminho ali, andando com Ele, não tem como. Ele vai te direcionando. Ele vai falar, olha, abre mão disso. Ó, desapega disso. Olha, pede perdão por isso. Liga pra fulano. Ora pra ciclano. Olha, fica quieto agora. Fica quieta agora. Agora eu quero um momento seu e meu. Aí pra você saber, só você conectando com Ele, entende? É muito individual. Então, isso que eu vejo, assim, o quanto que Ele vai trabalhando, indo um a um. E o jeito que Deus fala com você, Fátima, é diferente do jeito que Ele fala comigo, é diferente do jeito que Ele fala com a Aline, o Carlos, com o Matheus. É diferente. Ele trata cada um do seu jeito. Ele fala com você da forma que você ouve e da forma que pra você faz mais sentido. Comigo, ele fala de uma forma totalmente diferente. E às vezes a gente fala assim, nossa Deus, eu também quero que você fale assim comigo. Ah, eu também quero que ter essa unção. Mas será que faz sentido pra você? Será que isso faz parte dos planos dele pra você? Entende? Então é muito poderoso. E Deus é maravilhoso demais. Ele, como a gente viu em Levítico, é um Deus de detalhe. É um Deus que é santo. É um Deus que é justo. Aqui fala, né, que Ele ama a justiça. A justiça é Ele. A justiça dele é a justiça do reino. Então, às vezes a gente quer que seja feito do nosso jeito. A gente, sei lá, foi acusado de alguma coisa, a gente fez alguma coisa, foi mal compreendido, tá sendo injustiçado, e a gente quer falar, não, Senhor, eu quero que essa pessoa seja punida, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Não que você não possa ali, tipo, buscar a Deus pra, tipo, mesmo confortar e falar como você tá se sentindo, não é isso. Mas assim, querer que Deus faça o que você quer, no tempo que você quer. Isso é querer fazer na força do seu braço, isso é querer usar a sua justiça. E aí é como se falasse para Deus de forma até ignorante, ou às vezes até, tipo assim, arrogante com Deus. Tipo assim, Deus, o jeito que você faz tá errado, faz assim do jeito meu. Ó, dá essa sentença. Ó, castiga essa pessoa desse jeito, porque ela fez isso aqui comigo. E não é disso. Quando você entende a justiça que
que aqui tá falando que ele ama é a justiça dele, é um Deus que é justo, é um Deus que tá vendo tudo de cima, sabe de conversa que você não sabe, sabe de tudo, tá vendo toda a situação, tá ouvindo conversas que você não tá ouvindo, sabe dos planos das trevas, sabe o que o diabo tá tramando, sabe de tudo, ele tá vendo de cima tudo. E aí você tá falando assim, não, faz desse jeito. E Deus, ele fala, minha filha, desse jeito não funciona. Olha o que tá acontecendo ali. Olha ali, olha ali. E é tipo assim, você tá querendo fazer do seu jeito. Aí quando você entende, não, é a justiça de Deus. E quem tem essa justiça é Deus. E aí você entrega pra ele e fala assim, olha, esse negócio aqui me chateou, me incomodou, tô me sentindo assim, assim, assado. Mas eu entendo que a justiça é sua, então toma. É a mesma coisa que a sua vida. Igual, ao consagrar a minha vida, que jeito que foi? Eu falei assim, Senhor, eu já tentei fazer tanta coisa, deu tudo errado. Agora, toma, faz do jeito que você tem que fazer. Lá em Salmos, está falando que você, quando estava tecendo no ventre da minha mãe, você já tinha escrito todos os meus dias. Então, assim, que se cumpra esse negócio. Que seja do seu jeito. Que seja cumprida a sua vontade. Agora tem que abrir mão disso. Tá, me dá um sinal, confirma que se for, eu vou entregar. Mas assim, que seja do seu jeito. Toma. É isso. Entende? Aí eu falei, não, é assim que tem que fazer? Então, é assim que nós vamos viver. Vai ter as batalhas, vai ter a tribulação, mas faz parte, tem que ter. Então vamos viver. Qual que é a próxima tribulação? Qual que é o próximo deserto? O que mais que você quer que eu renuncie? Porque eu não sei você, Fátima, como é que é assim pro testemunho, ou aqui o pessoal aqui do Instagram, do YouTube também. Mas assim, o Senhor vai pedindo coisas, igual eu falei, tipo, desapega disso, faz aquilo. Então ele já me pediu pra desapegar de coisa, de pessoa, de amizade, não frequenta mais ali. Tipo assim, Instagram, olha, essa pessoa claramente não faz o que eu agrado. Você vai ficar ali assistindo ali o que ela tá fazendo, vendo as fotos, vendo as stories. Que sentido faz isso? Isso é online, você sentar na roda dos escarnecedores. E isso é uma coisa que não agrada a Deus. Eu vou continuar fazendo? Então, assim, não é algo que eu estou falando para vocês fazerem. Mas quando o Espírito Santo começar a incomodar, você vai ver que ele vai pedir algumas coisas, algumas renúncias. Pode falar, Fátima. É isso mesmo. Ele vai, e você também vai perdendo a vontade de estar. Ele cria situações para você não estar em lugares que não agradam a ele. Isso. Né? E mesmo assim também, tipo bebida, né? Eu nunca fui de beber. Mas um vinhozinho eu tomava. Assim, no domingo, uma malsibira, essas coisas. Mas assim, esporadicamente. Mas o que acontece? Deus me revelou assim claramente, não coloque nunca mais álcool na sua boca. E desde então, eu nunca mais coloquei. E não sinto falta. E eu tenho uns amigos no litoral, que eu tenho um apartamento no litoral, e eles são de beber. E eles têm uns que bebem muito. E eles ficam indignados por nós não bebermos. Mas eu vejo assim, Érica, essa é a minha diferença. Minha e do meu esposo com eles. Eu posso estar ali, mas eu não estou ali. Entende? Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse posicionamento. E com essa turma, existe assim, eles gostam de sair, gostam de fazer tudo, e nos convida para tudo. Mas Deus cria situações para não estar. Dia 25 agora é uma. Ela falou, nós amamos vocês mesmo assim. Ela me respondeu desse jeito. Eu falei, eu não vou conseguir, tá? Já tenho um compromisso. Então é isso. Eu creio que Deus cria situações, né? E você tem que estar atento e obediente a isso. Exatamente. Porque senão ele vai deixar você ir. Ele vai deixar. E você vai ver que aquilo não vai agregar nada na tua vida. Pelo contrário, né? E outra coisa, eu estava falando de ungir. Nós temos na igreja que eu frequento, a cesta do clamor. E Deus levantou uma moça numa cesta lá para vir orar comigo. E Deus pediu para que ela falasse através da boca dela que eu ungisse a minha casa. Que eu precisava ungir a minha casa. Aí eu comentei com meu esposo. Falei, olha, veio essa palavra, a gente precisa ungir.
Nós pegamos um sábado, ungimos tudo lá de cima até embaixo, no carro, tudo, menina. Foi uma coisa tão sobrenatural como que é a obediência. Os dois, na mesma hora, falou, minha mão tá queimando. Nossa, glória a Deus. Queimava a nossa mão. Mas por quê? Porque nós somos obedientes, né? Nós obedecemos o que veio através da boca que Deus mandou ela falar comigo. Então é isso. Então a obediência também está em tudo, né? Com certeza. E Deus é um Deus educado. Ele não vai te exigir nada. Nossa, é. Vai depender tudo de você. Tipo assim, ele tá lá. A geladeira tá lá em cima. Se você quiser bênção para hoje, você vai pegar. Se você quiser uma cura, tá lá. Se você quiser um renovo, está lá. Tá tudo lá. Ele não vai falar, vem aqui, você tem que vir. Não, jamais ele vai falar isso. Ele tá lá. Então, depende de nós. Amém, amém. Isso é muito, muito poderoso. Porque ele é gentil, ele é educado, a voz dele do Espírito Santo é doce, baixinha. Então, assim, ele não fala gritando, ele não fala punindo, ameaçando. É o contrário, ele tá lá. Se você quiser a ajuda dele, ele te ajuda. Igual ela falou, tipo uma geladeira, né? Tipo, tá ali. Com tudo que você quer. Tudo do bom e do melhor. Mas você quer? Você quer mesmo? E se você quiser, vai ter uma moeda. Porque eu realmente acredito que tem uma linguagem do amor. Assim como tem aquele livro que é as 5 linguagens do amor, de atos de serviço, presente, tem gente que se sente mais amado. A linguagem de amor de Deus, eu acredito que é a obediência. Que é ali você tá com ele, o que ele mais quer de Gênesis e Apocalipse é estar em intimidade com você, é ter intimidade, é ter relacionamento. Intimidade, relacionamento, você conversa todo momento, você tá tipo na cozinha lavando uma louça, você tá conversando com Deus, você tá limpando um chão, você tá trabalhando, às vezes você tipo fala com ele ali uma coisa, você tá o tempo todo dirigindo, tá falando com Deus. Então o que ele busca é isso, e a moeda dele, o amor, que ele se sente amado no quê? Quando você obedece. Quando ele te dá um direcionamento, dá uma palavra, igual a Fátima falou, e ela obedece, e ela ora, igual ela fez certinho. Consultou, falou com o marido, porque dentro de um matrimônio, o marido é a cabeça. Então, tipo, sei lá, buscar ele, falar, olha, a gente recebeu isso, vamos orar, vamos ver, vamos fazer. E, tipo assim, de ter esse comunicar e realmente fazer, sentir a mão queimando. Eu não sei se você já teve experiências, mas isso é real. Pra você que nunca teve experiência aqui do Instagram, nossa, busque, porque isso você vai ver o quão é precioso. Comunhão, a Fátima falou, realmente comunhão, ter um momento ali, tipo, conectado com ele. E obedecer, às vezes é desafiador, mas tem assim, tem as bênçãos, tem o poder quando você obedece. O céu se manifesta, as bênçãos vêm. E tem um porquê, igual, por que a mulher pediu pra ela ungir? Tinha um porquê. E uma outra coisa que é quando ela tá falando da questão de ungir veio pra mim, e eu acho assim, extremamente importante, é a questão dos presentes. Eu não sei se você já teve experiência quanto a isso também, Fátima, mas tipo, não é todo presente que você tem que aceitar. Isso é muito, muito, muito importante, porque o presente também é uma brecha. É como, tipo assim, a sua casa tá ungida, você orou, você, tipo assim, expulsou, você tá, tipo, a sua casa tá, tipo, cheia da presença de Deus. Aí vem alguém te dar um presente. Aí, às vezes, na ingenuidade, você coloca aquilo pra dentro de casa. Aquilo pode abrir um portal. Pode dar brecha pra mal vir sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Então, assim, isso é muito precioso. Muito precioso. E eu não entendia. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu comprei uma blusa e ela tinha umas pedrarias. E eu coloquei a blusa só. Só coloquei. E ela ficou meio que apertada assim, eu não gostei da blusa. No dia seguinte, eu lavando o meu quintal, eu estava de tênis, não estava descalço, não estava de chinelo. Eu levei um tombo, quebrei o nariz. Meu Deus. Olha como é forte. E assim, eu tenho certeza que foi aquela blusa. Tenho certeza. Porque, menina, não tinha o porquê eu cair ali. Não tinha. Corri pro meu marido, me levou pro hospital. Eu só não passei, glória a Deus, por cirurgia, porque não teve desvio. Senão eu teria que ir pra cirurgia. E eu quebrei o nariz.
Não. Olha como é sério. E outra coisa também, quem fala isso é a Roberta. Você tem que saber quem você recebe na tua casa. Exatamente, exatamente. E assim, aí você vê que o mundo espiritual realmente não é uma brincadeira. E estar conectado com Deus é a melhor coisa. Porque é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te mostrar, é Ele que vai tirar a paz quando não for pra fazer alguma coisa. Ele que vai te falar, tipo, dos objetos que estão na sua casa, que tá, tipo, trazendo mal, que tá uma brecha aberta ali, que você não sabe. E isso tudo não é misticismo, gente. É real. É real. E assim, era uma coisa que eu também não tinha conhecimento. Mas veio no meu coração quando você estava falando da questão de ungir. Porque isso também é um portal. Isso também é uma brecha. E quando a gente vê, faz... Nossa, não tem como. E tem até um testemunho de uma pessoa que eu conheço que a filha dele ficou muito doente, muito doente. E assim, os médicos já falando que ela tava desenganada, que tipo não tinha mais o que fazer e o cara ficou desesperado. E aí ele começou a orar muito pra Deus e jejuar, ele e a esposa, e entraram mesmo tipo assim em oração, em guerra. E aí veio pra ele sabe aquela mantinha, aquele bonequinho que a criança dorme? Veio aquele bonequinho, aquela mantinha ficava com a neném, que ficava no bercinho dela, que ficava com ela o tempo todo. Foi um presente de alguém. E aí ele jogou fora. Ele desfez daquele negócio imediatamente quando ele teve revelação, através da oração. E a menina depois ela começou a melhorar. Então olha como é que é realmente assim importante. Não é algo opcional você querer ou não estar com Deus. Quando você entende que estar com Ele é a única coisa que você consegue ter discernimento, clareza, ser direcionado, ser livrado de um tanto de coisas que às vezes você nem sabe, não tem como você querer ficar longe de Deus. Não tem como você não querer meditar na palavra dele. Não tem como você querer entender mais como que funcionam as regras do jogo que tá aqui, ó, nesse livro. Então, assim, é fenomenal. Fátima, pode falar. Você falando da pessoa passar mal, tem uma moça que trabalha comigo, ela tinha uma que fazia limpeza lá, mas ela é evangélica. Olha como é sério, gente, ela é evangélica. Falava muito de Deus, conhecedora mesmo, só que falava demais. Sabe, a pessoa falava demais, não guardava sua boca. Conclusão, foi demitida. Ela só falava, você é demitida, você é demitida. Eu falei, olha, a morte às vezes está no poder da tua língua, a boca fala que o coração tá cheio, o que você plantar, você vai colher. De ter feito, aconteceu. Aí, o que aconteceu? Ela foi demitida e é uma pessoa que precisa muito. Mas, e uma dessa minha colega de trabalho foi e levou uma cesta para ela, uma cesta básica. E ela foi e orou por essa vida. Por essa minha amiga que não é evangélica. Conclusão, eu estava no domingo na igreja, ela falou, Fátima, pelo amor de Deus, eu preciso de oração, eu preciso de oração. Essa oração dessa moça causou mal-estar. Ela passou mal, essa minha amiga do trabalho, por conta dessa oração dessa moça. Ela ficou perturbada, ela falou, aí eu chamei a pastora, nós oramos, fizemos um clamor ali em vídeo com ela, menina. E ela foi melhorando. Ela se sentia angustiada. Olha, uma pessoa evangélica orou por uma vida e causou tudo isso. Ela falou, eu tô muito mal. Olha isso. Mas sabe que isso é muito importante, Fátima? E também foi um discernimento que eu tive muito recente. Se eu não me engano, foi até essa semana. Que olha o quanto que é importante a gente estar conectado com Deus, conectado com o Espírito Santo para ter direcionamento. Eu não sei se foi na ministração da Roberta dessa semana, ou se não lembro qual que foi a ocasião em específico, mas o Senhor falou pra mim, tipo, da questão que até a oração, que é algo de Deus, que é algo dele mesmo, né? Não é pra fazer pra todo mundo. Porque se você entrar em batalha que não é pra você entrar, vai ter sim retaliações sobre você. Porque você entrou aonde não era pra entrar. Por isso que é muito importante. E até oração, às vezes, tipo assim, ir num culto,
ir numa ministração, ir num seminário. Não é porque é de Deus, não é porque é uma oração que você tem que ir em tudo. Você tem que perguntar pra Deus. Deus, é pra orar? Deus, é pra ir? É pra fazer? Porque senão você entra em batalha que não é pra entrar. E, consequentemente, vem retaliações sobre você. Vem maldições sobre você. Você entrou num lugar que não era pra entrar. Às vezes você foi batalhar uma coisa que não era pra você batalhar. E aquilo respinga em você. Então é muito sério. É muito sério. E não é porque é de Deus que você tem que ir. Você tem que perguntar pra quem? Pra Ele. É pra eu ir? É pra eu participar? É pra eu falar? É pra eu orar? Eu fui repreendida nisso porque eu fui ouvir um testemunho e eu achei que eu tinha que orar por todo mundo da minha época da escola. Aí eu falei assim, mas eu não tive direcionamento. Eu quis. E eu tenho um livro da época da escola que a gente escreveu um livro junto. E então tinha o número de tinha um nome completo de todas as pessoas. E quando eu fui entender essa questão de oração, eu entendi que é tipo como se fosse entregar uma carta. Então, se você vai orar para Fátima, você tem que saber o nome completo da Fátima para a oração ir para ela. Mas, o que eu entendi? Que tem que ter um discernimento, senão você entra em guerra, em batalha que não é para entrar. Aí aquilo sobrecai sobre você e você nem sabe porque tá vivendo aquela batalha toda, aquele tormenta todo, aquele negócio que você, nossa, meu Deus. Mas às vezes é porque você entrou em batalha que não era pra entrar. Igual essa moça. Tudo bem que essa pessoa, essa alma, ela tá ali se mostrando claramente atormentada. Mas você tem que buscar pra Deus se é pra você entrar naquela batalha. Porque às vezes aquela batalha, não que ela não vai ser salva, liberta. Vai sim. Mas quando o Senhor mostrar pra uma pessoa que é pra ser libertada aquela pessoa. A pessoa ter, tipo, um ministério, ter uma... Como é que eu falo? Uma maturidade, uma força realmente espiritual para combater aquilo. Porque imagina, se você ainda não tem a força tão forte assim, como que você vai combater aquele negócio que às vezes é grande? Às vezes é muitos. Entende? Aí, por isso que eu falo. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus, eu querendo andar por todo mundo, não é desse jeito que funciona, Érica. Aí eu parei. Aí eu falei, tá, Deus, entendi. Aí eu parei. Aí agora eu oro por quem ele fala que é pra eu orar. Eu vou pra onde ele fala que é pra ir. E eu apresento tudo. Senhor, olha, eu quero muito ir nesse congresso. Eu quero muito ir nesse negócio. É pra eu ir? E aí eu oro. Pra não entrar em treta que não é minha, entendeu? Aí é isso, pra não ficar muito longe. Nossa, já é 8h57. Vamos fazer a oração, que senão vai atrasar. Você tem compromisso às 9, né, Fátima? Quer fazer a oração ou eu faço a oração agora pra gente finalizar? Pode fazer. Posso fazer? Mas é isso. Mas assim, é maravilhoso essa jornada. Ai, eu nem sei como que chama. Tipo, é uma jornada mesmo, um caminho com Deus, com Cristo, com Ele te guiando, Ele te falando, Ele te conduzindo, você amadurecendo. E assim, cada vez mais eu vejo que o que Ele quer é relacionamento. Então, vamos orar. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Tu sempre nos ouve. Pai, muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Obrigada, Pai, por nos trazer para esse momento de intimidade, de revelações, de entendimento, Pai. Obrigada por escamas caírem nos nossos olhos. Obrigada, Pai, pelo Senhor nos lapidar, nos mostrar o que a gente tem que renunciar, o que a gente tem que limpar da nossa vida, da nossa casa, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser dirigente da nossa vida, por quem a gente deve orar, o que a gente deve fazer, que batalhas a gente tem que entrar, quais não. Então, obrigada, Pai, por tanta preciosidade, por tanto amor, tanto carinho, tanto zelo, Pai. Eu enxergo, assim, de forma sobrenatural o amor Seu imenso por nós, por cada uma dessas famílias que estão aqui hoje, Pai. Obrigada por esse amor gigantesco que nos envolve, que nos enche, que nos lapida, que nos cuida, que nos disciplina, que nos limpa. Que o Senhor, Pai, traga cada vez mais clareza, discernimento,
espiritual, Pai, do que fazer, como fazer, por quem orar, como viver uma vida assim de santidade, de relacionamento com o Senhor, fazendo coisas que agradam ao Senhor, Pai. Que a gente não entre em batalhas que não é para entrar, mas que a gente viva segundo a sua vontade. Cresça, amadureça, como o Senhor já escreveu todos os nossos dias, que a gente viva a sua vontade e não a nossa. Que a gente faça coisas que te agrade, Pai, cada vez mais. E que a gente viva o propósito que o Senhor nos deu. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso. Então, até amanhã. Beijão pra você, Fátima. Excelente sábado. Até amanhã. Shalom, shalom. Você também, ótimo dia. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês aqui no Instagram também. A Aline, a Rainha Tereza Cristina. Muito obrigada. Amanhã, então, a gente vai fazer a leitura do capítulo 2 de Hebreus. E aguardo você aqui. Beijo, beijo.